À boca de cena. O escritor escreve, o leitor lê. Aqui, à boca de cena, ouve. Histórias de fantasmas. Sempre fui invulnerável aos espíritos dos duendes mais travessos e desde criança, naquele tempo de férias no campo, acontecia-me passar de noite nos lugares marcados pela assombração e invocar os etéreos e errantes senhores do tempo, que são os fantasmas. Não apareciam nas faixas de luar nem na flecha das sombras dos cedros pretos. No entanto, eles moviam-se. As casas, sobretudo as rasas, possuem às vezes uma natureza magnética tão acentuada que há pessoas incapazes de as habitar. Em certa época, em abril, tinha eu 17 anos, deu-me para me vacinar de solidão e saí para o Douro no comboio que inaugurara de certo a linha do Tua e era feito de lindas madeiras brasileiras. Nos túneis, especialmente o da Livração, o compartimento enchia-se do cheiro do enxofre. Era como uma carruagem do inferno, em marcha por entre as fagulhas enevoladas do fumo vulcânico. Já quando o ar era irrespirável e nos debatíamos naquela singular e tímida sevícia organizada, abria-se o sol na boca do túnel que findava. Os precipícios da Pala pareciam-nos doces lenços de uma paisagem abençoada. A casa tinha aquele frio peculiar das casas fechadas e um silêncio feito de certa impertinência, de certa conspiração. Não era agradável o primeiro contacto. Havia um relógio na escada que se punha a dar horas quando eu entrava. A vibração dos passos certamente comovia a sua velha máquina, porque começava a rouquejar e a gemer, fazendo-o ouvir o seu pequeno trote em todos os quartos de hora. Era como um aclarar da garganta de alguém que queria falar e não falava. Eu vivera tantos anos naquela casa, onde muita gente já nascera e morrera, que não tinha quase sentimentos de estranheza para o que nela acontecia. Mas nessa tarde da minha chegada, percebi qualquer coisa de mais insinuante, de mais comunicativo. O extraordinário acontece-nos todos os dias. Ele é afogado pela rotina. Existe no próprio plântano da vulgaridade. Segue-nos, serve-nos, confia-nos a sua realidade como um contraveneno da experiência somada na nossa insignificante condição moral. As janelas estavam fechadas e eu abri-as. No instante em que a luz se derramou pela sala dardejada pelos estores rotos, foi como se um grupo de pessoas reunidas se dispersasse. Era como nos ensaios de uma orquestra, quando o mestre aparece e cada um toma um lugar de acaso, guardando aquela neutra compostura que antecede o direito à intervenção de um estranho. Parei no meio da sala e olhei à minha volta. Uma prega da cortina desmanchava-se lentamente, como se a tivessem segurado na mão e depois largado. E o que se entendia era que a presença que me rodeava não manifestava sentimentos. Era uma presença inumana, contudo viva, pensante e capaz de agir. O relógio da escada bateu as horas. A porta da estante abriu-se lentamente, e isso que era natural, pois ela estava calçada com uma pequena cunha de madeira que às vezes soltava, impressionou-me. Eu via os livros nas suas brochuras moídas e eles pareciam-me ligeiramente laços nas prateleiras. Fechei a porta e calcei-a com uma farpa de madeira. Passaram uns dias. O tempo era rosado e claro, como acontece nas primaveras dessa região. Altas poeiras navegavam sobre as vinhas. Os homens cantavam nos saibramento. Não era bem um canto. Era um brado que marcava o ritmo da pá e pica. E aquilo, pela tarde cheia de calor febril, dava-nos tristeza, porque o trabalho da terra é qualquer coisa como um revolver das cinzas dos mortos. Lugares onde jazem cavaleiros mouros ou o gó dos senhores do cutelo e baraço.
Cada cesto de terra traz uma ossada misturada com o azul dos fungos. A porta do pátio estava aberta. As hortênsias tinham enfolhado outra vez. Ouvia-se o choque das pedradas dos garotos na folha do portão. Eram meninos maus como Caim, de alça a tiracolo segurando-lhes os calções. Tudo era tão familiar, um pouco brutal, sem evasão e sem chamada ao poema de pressentir e de ver. O chiar da porta da estante que se abria fez-me voltar os olhos. Os livros estavam revolvidos, alguns queimados nos cantos rombos e quebrados. Quem se atrevera? Quem os destruíra? Talvez que a minha estima por eles subentendesse essa profanação. Os poetas criam as suas próprias afrontas e os seus agouros. A luz primeira que os meus olhos viram foi de fantasmas infernais turbada. É do Bocage. E é de todos nós. Criaturas leves e inconsoladas de seus negros males.